famosos lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre The Crown. Vocês me pediram muito pra falar sobre a série, mas esse vídeo ele não vai ser um vídeo de análise como vocês estão acostumados, mas vai ser sobre um fato que me chamou muita atenção, que foi mostrado nessa quarta temporada, que foi a bulimia da princesa Diana, ou conhecida também como Lady Di. Eu confesso que eu não imaginava, porque eu sou de 92, então eu conheço a princesa Diana da época, assim, mas muito vagamente. Eu lembro que ela era muito querida, ela era muito noticiada mundialmente, mas esses detalhes específicos eu não fazia ideia. Inclusive a própria atriz que interpreta a princesa Diana na série, que é a Emma Corrin, ela disse que ela não se lembra de muitos detalhes, porque ela é de 95, então essa questão específica sobre a bulimia foi algo que me chamou bastante atenção e eu queria pesquisar mais, e eu acredito que muitos de vocês também ficaram curiosos para entender melhor sobre tudo isso que foi retratado na série. Lembrando que esse conteúdo ele pode ser um conteúdo sensível para algumas pessoas, então fiquem aí avisados. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês. E também já deixa aí nos comentários o que você se lembra da princesa Diana e o que mais chocou você aí na série, porque quanto mais vocês interagirem com o canal, mais o YouTube entende que você gosta do conteúdo aqui, e sempre recomendo os vídeos pra vocês, então também não esqueça de já deixar o like. A princesa Diana era muito querida pelas pessoas, tanto que ela ficou conhecida como princesa do povo. As pessoas falavam que ela nem parecia ser da realeza, e isso acabou fazendo com que ela fosse muito noticiada. Só que também com o casamento conturbado que ela teve, ela acabou sendo alvo também dos tabloides, então acabou ficando mais conturbada ainda a situação com a imprensa. E que The Crown sempre trabalhou muito próximo da realidade, a gente sabe, né? A gente vive vendo os looks bem reproduzidos com o da época, realmente, da realeza, mas a quarta temporada de The Crown chocou muito, trazendo um pouco mais do ponto de vista da Diana, inclusive sobre a sua bulimia. A Diana veio da família Spencer, que era uma família tradicional e aristocrática, só que ela teve uma infância um pouco conturbada, porque seus pais se separaram quando ela tinha 6 anos, e ela foi enviada para um colégio interno, então ela teve uma infância bem afastada da família. Então, com toda essa relação dos pais se separando muito cedo e também com os problemas que ela passou na família, ela teve uma infância muito traumática. Talvez não tão traumática quanto o seu casamento. Ela fez parte da realeza de 81 até 96, que foi o período que ela ficou casada com o príncipe Charles. E o interesse da mídia nela veio desde o seu noivado e também gerando uma grande onda de paparazzis, principalmente porque ela era uma pessoa muito carismática, muito acessível, o que era bem comum se tratando de alguém da realeza. E como na própria série demonstra, ela tinha uma personalidade muito forte a ponto de mudar alguns costumes internos, como o fato deles fazerem aquela tour com o filho. Então isso aproximou muito ela das pessoas, as pessoas realmente viram que ela tinha uma preocupação muito grande ali, sendo mãe. Outras aparições que ela fez também, e o fato dela ter falado da bulimia abertamente. E mesmo que ela tivesse tido alguns problemas com a família anteriormente, o catalisador da sua doença foi o seu casamento muito conturbado, até porque o príncipe Charles, ele tinha um caso com a Camila, que antes era sua namorada, e desde o início ela sabia do caso dele com a Camila, mas em 1992 uma gravação do Charles com a Camila foi publicada pelo The Sun, e também da Diana com James Gilbey. E aí, com isso, os problemas relacionados ao casamento se tornaram públicos, fazendo com que os paparazzis, com que a mídia tivesse mais interesse ainda. E foi então que em 1992 o Andrew Morton publicou uma biografia da princesa Diana chamada Diana, Sua Verdadeira História em Suas Próprias Palavras. E esse livro ele foi escrito a partir de fitas que a princesa Diana gravou com as perguntas do Andrew Morton e foi enviada por um intermediário. E todo esse processo do livro foi feito em segredo da família real, até porque provavelmente ela nem poderia fazer isso, e ela só fez tudo isso porque o Andrew Morton era o único repórter que ela realmente confiava, porque ele era um dos poucos que tratava ela com respeito, tratava ela normal, principalmente porque ela era muito visada e as pessoas ficavam em cima e achavam coisas demais. E para a princesa Diana, esse livro era uma oportunidade dela contar a própria história dela e também sobre o casamento dela com o Charles, na sua própria versão, já que a vida dela já estava escancarada ali nos tabloides. E foi nesse livro que ela falou pela primeira vez sobre seus distúrbios alimentares
familiares que começou depois do seu noivado, que segundo ela começou na semana após o noivado e que ela levou quase uma década para superar. E a Diana revelou que o casamento foi um fator determinante para o desenvolvimento do distúrbio, que segundo ela disse que meu marido pôs a mão na minha cintura e disse: parece um pouco rechonchuda, não é? E isso despertou algo em mim. E também teve a questão da Camila. E de acordo com uma matéria da Vanity Fair de 1993, a princesa Diana sofria de bulimia nervosa, o que traria aí uma conexão com toda essa conturbação do casamento e também com toda a relação do príncipe Charles com a Camila. Na série, a gente pode até mesmo reparar que a bulimia dela foi retratada em 3 episódios e geralmente eles vinham em episódios após algum estresse excessivo, seja de algum momento que ela sabia que ele estava ali com a Camille ou de alguma situação que ela não estava se sentindo confortável. E segundo Elizabeth Manuel, que era a designer do vestido de casamento da princesa Diana, ela revelou que durante a confecção do vestido a cintura dela mudou bastante, iniciando em 68 centímetros e até a data de casamento tinha diminuído para 58 centímetros. E ela só voltou a falar sobre o assunto em 1995 em uma entrevista para Martin Bashir, da BBC, que foi quando ela falou abertamente na TV. Nessa entrevista, quando ela foi questionada sobre a bulimia, ela disse: sim, eu tive bulimia por alguns anos e é como uma doença secreta. Você causa a si mesmo porque a sua autoestima está baixa, você não acha que tem valor. Você enche o estômago 4 ou 5 vezes por dia, às vezes mais, e isso te causa conforto. É como ter um par de braços ao seu redor, mas é temporário, então você se sente enjoado com o inchaço do seu estômago e coloca pra fora. E ainda nessa entrevista, ela também foi questionada se alguém da família real sabia, e ela respondeu que é importante dizer que quando você tem bulimia, você sente vergonha de si. Você se odeia e as pessoas pensam que você está desperdiçando comida, então você não discute com ninguém. Uma característica da bulimia é que seu peso quase sempre permanece o mesmo, enquanto com anorexia você visivelmente emagrece, então você consegue esconder durante todo o processo, não há provas. E ela mais uma vez foi questionada sobre a causa do distúrbio alimentar dela e ela disse que a causa foi a situação na qual eu e meu marido tínhamos que manter as aparências para não desapontar o público e obviamente havia muita ansiedade internamente. E esse assunto só retornou próximo ao seu aniversário de 20 anos de morte, quando seu filho, o príncipe William, relatou em um documentário chamado Wasting Away: The Truth About Anorexia, que em tradução livre seria Desperdiçando a Verdade sobre a Anorexia, que foi um documentário produzido pela emissora inglesa Channel 4, e lá o príncipe William falou que a saúde mental deveria ser levada tão a sério quanto a saúde física. Ao longo da vida da Diana, ela sempre usou a influência dela para chamar atenção para causas humanitárias. Ela foi madrinha de várias instituições sociais e também organizações de caridade, e como ela era uma figura de interesse global, o seu posicionamento foi visto como algo super marcante, porque na época raramente era discutido sobre distúrbios alimentares de forma aberta, e principalmente ter alguém da família real inglesa discutindo o assunto fez com que quebrasse diversos estigmas e também levantasse a importância dessa questão, fazendo com que outras pessoas também procurassem ajuda. Em uma entrevista para Splash, a atriz Emma Corrin, que interpreta a princesa Diana na 4ª temporada de The Crown, ela disse que insistiu para que a série tratasse o assunto com honestidade, sem romantizar e sem minimizar os transtornos alimentares da Diana. Ela disse que foi difícil, eu estava decidida, se íamos mostrar que não fosse só uma alusão. Era importante mostrar completamente a experiência dela com a bulimia. Nós lemos muitos livros e fóruns sobre isso. A própria Diana foi muito sincera sobre a sua experiência, algo impressionante na época. Para muitos, a bulimia da princesa Diana era a manifestação da infelicidade dela dentro do casamento. É muito triste a gente ver uma pessoa tão querida pelo público e uma pessoa que foi tão importante para a época ter passado por essas questões, principalmente por causa do seu casamento. Em The Crown é de cortar o coração em diversas cenas, até mesmo como
como era a relação deles ali na intimidade deles. Eu super recomendo que vocês assistam The Crown, é uma série que tem uma técnica impecável e traz de maneira avassaladora o inside aí da família real. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês não sabiam sobre a princesa Diana, o que mais chocou vocês aí na quarta temporada, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferentão, então não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!